Lotei hoje. Lotada a praia. Gente, a água daqui é do Mar do Pacífico. Para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é essa água, peguem agora um saco daqueles que a gente usa para levar para a praia, ou um balde, né, que a gente pega no caminho ali para ir para Salinas, Mosqueiro. Pega um daqueles sacos de gelo, põe dentro de um balde e depois jogue no seu pé. Ah! A água chegou aqui no meu pé. A sensação é exatamente essa. Gelada, né, filho? Oi. É muito gelado. O Davi e o Natan estão na água, eu vou mostrar pra ali, ó. O Davi tá lutando aí contra o frio. O Natan. Mas eu nem atrevo a entrar nessa água. O Davi tá quase todo dentro da água ali, ó. Ali o Davi, nossa, bem que ele diz mesmo que ele nasceu para viver no frio. Gente, que ousadia, que coragem. Ai. Nós estamos aqui numa pracinha bem próximo da base. Agora à tarde nós tivemos um tempo de folga e já cumprimos aqui as nossas obrigações acadêmicas, que são muitas por sinal, e viemos dar uma volta com as crianças. E uma coisa que é muito interessante aqui no Chile, em Pichilemu nós já tínhamos percebido, mas já nos disseram que é no Chile como um todo, é a presença das bandeiras na frente das casas. Eu vou ver se eu consigo mostrar uma das casas aqui para vocês, mas não é a única, são várias. Eles são bem patriotas aqui, né? Eles amam bastante a sua bandeira. Atrás ali, ó, bem pertinho ali da cabeça do Josué, a bandeira ali do Chile. Tem outras casas que tem um hábito bem interessante que no Brasil a gente pouco vê. As pessoas só mostram seu patriotismo geralmente ali perto de jogos do Brasil, ou então próximo das eleições ou algo assim, né? Mas aqui não, aqui eles demonstram patriotismo colocando a bandeira aqui chilena na porta das casas. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer o resumo da nossa semana. Uma semana muito interessante, muito desafiadora ativa, também. extremamente desafiadora.
A semana passada nós tivemos Kings Kids, então o que acontecia? Enquanto nós estávamos tendo aula, Davi e Natan estavam tendo atividade com Kings Kids. Essa semana nós não tivemos Kings Kids, ainda tivemos apoio de alguns obreiros que intercalaram, né? E assim, tem ajudado a gente muito nisso. Cada dia um fica com eles, né? Assim, então, o que eles fazem com os meninos? Geralmente a gente deixa alguma atividade, ou então eles mesmos fazem alguma atividade com eles, atividade mais de esportista, né? Alguma coisa mais nesse sentido. Ensina o espanhol também. Também trabalha essa questão de do língua com espanhol. eles, então isso é muito importante. A nossa semana começou com a gente tendo aula de louvor e adoração, uma aula muito interessante, muito boa, né? Foi a Daphne, que é chilena, que deu aula pra gente. Não, ela né? é argentina. Ela é argentina? Não, é o marido, O marido que é argentino. O Felipe é argentino. E depois nós tivemos a aula de intercessão. É uma aula também muito Jaque, boa, né? com a Jaque, é peruana, né? Uma aula muito boa sobre intercessão. Tivemos depois a aula de pecado, muito interessante, essa Pastor aula de pecado, Davi. Pastor Davi, os conceitos interessantes. E tivemos a aula, né, de arrependimento, né? Eu me lembro, Com o tio Máximo. o tio Máximo, foram 2 dias, aula de arrependimento, e fechamos a semana com a aula de estilo de aprendizagem, né? De como a gente aprende. Com a Mari. Né? Com a Mari. Muito importante entender a forma como a gente aprende. A gente ainda está assim no primeiro mês mais de fundamentos, né? É o mês de fundamentar a escola ainda, o conceito. Essa semana ela foi bem desafiadora porque nós então começamos a ensaiar com os meninos as aulas, eles ainda não estão estudando, a Palavra da Vida já voltou e a gente está só aguardando agora os ajustes do material para a gente começar a dar aula para eles. Nós vamos fazer homeschooling aqui. A dinâmica básica sempre eu acordo sempre mais cedo. Nós temos o café geralmente é 8h30 até as 9h. Daí nós temos um momento de louvor e adoração, com a ITED ou com a base, momento de intercessão, depende muito do dia, né? Como é que a gente faz isso. Permesso! Então, o que acontece? E nesse período, o que a gente está fazendo, né? A gente resolveu então intercalar, inclusive com os meninos. Nós não queremos colocar sobre eles essa atividade intensa. Então, o que nós resolvemos, né? Conversamos com a base, na verdade já foi uma orientação dada pela própria tia Suzana no início, que um de nós devemos estar sempre lá e o outro pode ficar e subir depois para a aula com os meninos. Nossa aula começa às 10 horas, vai até 11h15, tem um intervalo e depois retoma, vai até 1h, que é o horário que eles almoçam aqui. E o desafio, na verdade, ele está no fato de que a gente precisa se concentrar no conteúdo, mas a gente precisa também não esquecer dos meninos. Então, e a gente realmente não abriu mão da nossa dinâmica com eles, do nosso tempo de qualidade com eles, porque é um tempo que a gente está passando aqui e a gente jamais pode colocá-los, impô-los um tempo que é transitório, né? E geralmente é isso que traz o problema para a família. Quando os pais, então, por um curto período de tempo, né, submetem os filhos a um processo que é muito diferente deles. Então a gente está tendo todo o cuidado. De manhã eles ficam, né, com algum obreiro, mas à tarde e à noite nós tomamos eles mesmos e ficamos intensos com eles. Até porque a gente não pode prejudicar o andamento da escola com os obreiros, né? Porque eles também têm muitas tarefas. Sim. E exigir que a base coloque um obreiro específico para ficar com as crianças. Então esse tem sido o nosso desafio, justamente, é conciliar as coisas. Segredo para a gente enfrentar tudo que a gente precisa de enfrentar é saber que é o tempo de Deus. Sim, então é isso que nos mantém mesmo firme e forte. Claro, nenhuma base é perfeita, não é porque nós estamos na Jocum que não tem coisas imperfeitas, que algumas coisas são erradas, que alguns pensamentos são diferentes. Não, é isso mesmo, são pessoas e pessoas, a base é formada por pessoas e pessoas são falhas. Deus não é falho, mas pessoas são. Então a gente tem uma palavra para estar aqui, essa palavra tem nos sustentado e é sobre essa palavra que a gente tem caminhado mesmo. Mas em resumo, tem sido um tempo muito bom. Eu acho que a palavra dessa semana foi se manter firme naquilo que Deus nos falou, né?
começou os desafios de fato. Né? A gente vai para o evangelismo, todo sábado a gente tem evangelismo e a gente leva os meninos com a gente, né? Para eles terem essas experiências de falar do Senhor, saber como é que funciona, como é que é esse processo. Então, como vocês sabem, Davi e Natan sempre estiveram com a gente e não será diferente nesse tempo. E o prático, né? Que aqui eles chamam de cruzada. Como é que vai ser? Até agora nós estamos orando, não sabemos para onde vamos. Não Mas sabemos também se vai ser possível receber a gente como família tem esse detalhe que às vezes tem lugares que não recebem a família porque precisa de uma demanda assim, especial, querendo ou não. A gente não pode dormir em qualquer lugar como as crianças, é uma demanda, mas são cenas para os próximos capítulos. Mas assim, a gente quer ouvir vocês, o que vocês querem saber do dia a dia de uma família missionária na base, né? Numa base missionária. Como é que é o dia a dia, né? Pastor, que eu gostaria muito de fazer TED, ter essa experiência com os meus filhos, com a minha família, mas eu tenho medo, né? Tenho medo de como é que vai ser, o que eu vou encarar. A primeira coisa que você precisa entender, se eu posso te adiantar, é que uma base missionária ela tem as suas demandas, ela tem a sua logística, ela pensa de uma forma diferente da igreja local. É a primeira coisa que você precisa entender. Eu não vou chegar numa base missionária da Jocum e vou trazer a minha cultura da igreja local. Não funciona assim. A base tem a sua cultura, a base tem a sua demanda, a base tem a sua logística e a base tem o seu dia a dia. Né? A primeira coisa que a gente precisa respeitar é isso. Isso é muito importante. Você tem, então, vai fazer uma escola como ETED, você tem que entender que é uma escola. Como escola, ela tem a parte prática, que é o trabalho que a gente chama de MANU no Brasil, manutenção ou serviço prático, ou serviço comunitário, que demanda, né, um tempo do aluno para ajudar na cozinha, na limpeza, na faxina, nas necessidades, nas manutenções pertinentes à escola. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem livros, por exemplo, a gente terminou o livro agora, pode falar assim, eu estou ouvindo, já fizemos nossos resumos, vamos fazer uma apresentação sexta-feira desse livro. E é uma demanda, é uma escola que você vai ter que ter demanda. Você tem que estar disposto a estudar e tem que estar disposto a submeter esse processo. Senão você desiste e vai embora. Né? Então é um processo que demanda tempo. Mas é um processo, gente, de Deus, né? É um processo. Outra coisa que você precisa entender é que nem sempre quem vem para uma base missionária vai ser comissionado para o campo missionário. Eu vim fazer Jocum, vim fazer TED, agora eu vou ser missionário, eu tenho que sair para as nações. Não. Talvez o que Deus tenha para você é só um tempo de treinamento, de alinhar o teu caráter, o caráter dele, o teu coração, o coração dele. É o lugar onde você vai afinar o seu chamado, onde você vai afinar o seu machado, onde você vai ajustar a sua rede. Então é bom parar e passar assim, um tempo ouvindo o Senhor. São ferramentas que a gente adquire, né, que vão contribuir para o nosso chamado. Então a gente precisa entender como é que funciona. Né? Então não é que você vai sair daqui pronto. Outra coisa, poxa, eu vou para uma base missionária, vou passar fome, como é que é? Gente, é outra cultura. Por exemplo, o chileno tem uma cultura totalmente diferente da brasileira. O churrasco brasileiro é um pouco mais salgado, o chileno já não coloca aquele sal grosso no churrasco. Não é hábito de comer comida salgada, já é um hábito de doce. Doce é algo mais forte aqui. Você quase não vai ver o feijão incluso na dieta, só como salada, não como caldo. Sim, o feijão, eles cozinham o feijão, jogam o caldo fora e fica só aquele feijão misturado com algum outro legume. A gente toma o caldo, eles não. Então é diferente. Por exemplo, a comida básica do chileno é a batata, então vai ter tudo com batata. Proteína com batata. Então, para a gente é o arroz e o feijão. Lembrando que mais o norte do Brasil. Mas é cultura, você está conhecendo um outro lado. Né? Uma coisa que Deus tem me falado na hora da adoração, eu canto em português porque a diversidade de línguas, adorar o Senhor, então isso é muito interessante na hora da adoração, a forma como eles conduzem, a forma como eles se portam na adoração, a visão de adoração. Gente, a gente está imerso numa cultura que Deus criou e revela o caráter de Deus, então cabe a nós discernirmos e entendermos isso, né? Não adianta querer chegar e querer mudar as coisas, não é assim que funciona. Sim, e assim a gente vai se alinhando, Deus vai trabalhando em todos os detalhes com a gente, né? Mesmo na hora
não só de estudar, mas na hora de servir, Sim. na hora de trabalhar junto com eles, né? Sendo acolhedores também a respeito da cultura deles, não tentando impor também Sim. a nossa cultura, os nossos pensamentos, né? A nossa maneira de lidar, até porque ficamos trabalhando muito tempo como Casa de Esther, como se fosse uma base, mas cada país, cada base vai ter sua cultura e assim a gente vai afiando também o machado, né? Sim. Porque é assim que se afia o machado mesmo, né? Ferro com ferro, então pessoas com pessoas. Nós estamos muito gratos por mais uma semana. São quantas semanas, amor? 12 semanas. Então a gente vai para Estamos aí na terceira. segunda, amanhã começa a terceira Vamos semana. ficar contando 9. E dando graças, né? Graças realmente, graças, como diz aqui, a Deus por cada semana, por cada tempo, por cada momento, por cada avaliação que nós estamos vivendo dentro dos nossos corações, né? Por cada alinhamento que Deus está fazendo e seguindo, confiando, né? Confiando em cada momento, em cada provisão, em cada semana, agradecendo a Deus por nós. Deus está nos guardando a cada momento, né? A cada semana Deus tem nos guardado, né? Os meninos, todos nós estamos em processo de adaptação com o clima, mas nós estamos felizes porque Deus tem estado em todos os momentos com a gente. Sim. E a gente segue firme e forte na fidelidade dele. E antes de terminar o vídeo, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa aí o sininho para você receber as notificações de novos vídeos e faz o seu comentário. A gente precisa saber o que você quer saber, como o Josué falando agora, quais são as dúvidas, quais as curiosidades para a gente poder aqui estar interagindo com vocês nesse tempo do nosso canal. É isso. Amém. E aqui no final do vídeo a gente vai colocar aqui mais uma vez o banner. Se você quer ser mantenedor, se você quer manter uma oferta, que é muito interessante. Já fizeram essa pergunta, pastor, como é que você se mantém aí, tá né? Trabalhando, né, gente? A gente está assim em casa de Esther, a gente não está trabalhando. Como é que se mantém? Então a gente vai fazer um vídeo curto, né? E depois a gente vai colocar aqui como é que vive um missionário numa base missionária. Inclusive a gente vai colher testemunho de algumas outras pessoas, outros ministérios, outras famílias que aqui residem na dependência de Deus. A gente vai fazer também um vídeo apresentando os nossos colegas de classe, cada um deles, de onde eles vêm, o propósito pelo qual eles estão aqui. E siga a gente para ver e conferir aí de perto os nossos próximos vídeos. Deus abençoe! Em nome de Jesus!